Boa noite, César. Olá, professor, tudo bom? Primeiro programa do ano aí? Começamos agora já o ano bem, né? Já começamos, segundo dia útil, já estamos com a resenha de mercado para poder bater um papo. Estava falando aqui que muitas coisas ainda parecem que não mudam tanto, né? Mas tem sempre muitos detalhes que são cruciais que fazem toda a diferença na hora de fazer os investimentos. E passou bem aí, final de ano? Comeu bastante? É, como sempre, né? Ir para Minas e voltar magro não tem como. Legal. E hoje a gente tem um título bem atípico aqui para a nossa resenha, né? A Recessão Messias. Explica um pouco aí para a gente do porquê desse nome aí. Pois é, Vitor, então, a gente está começando mais um ano aqui, né? E pensamos em fazer não é nem uma retrospectiva, né? Mas só uma relembrada em como foi o ano passado, porque vai ter uma influência grande nesse novo ano, né? A recessão Messias, que é o título aqui do nossa resenha de hoje, não tem nada a ver com político, né? A recessão Messias é exatamente o que o nome diz, né? É o Messias que tanta gente espera que venha, que chegue, mas ele nunca chega e nunca vem, né? E foi isso que aconteceu com a recessão, suposta recessão que viria nos Estados Unidos. Muitos fundos que a gente conhece estavam posicionados para surfar essa recessão e ela não veio e eles acabaram indo mal, né? Assim, a gente comentou bastante no último programa sobre a performance de alguns fundos, dos fundos como classe, né? Em forma geral, principalmente os multimercados, né? Porque os fundos de ações no ano passado foram bem, né? Principalmente no final do ano, ali a partir de outubro, que a bolsa deu uma puxada boa. Mas é isso, assim, a situação que a gente se encontra, apesar de tudo isso, o ano passado foi também um ano de normalização, né? A gente vem desde 2020, pelo menos ali por conta do Covid, com tinha excesso de liquidez em todos os países, né? Por conta da ajuda do governo para combater a Covid. A gente tinha a questão das cadeias globais todas bagunçadas, né? Cadeia global a gente tem a globalização, né? Um componente é feito num país, um outro componente é feito no outro, é montado em um terceiro país e vendido no resto do mundo, tá? Isso é a cadeia global, assim, de uma forma bem resumida e simples. E ela tinha sido bagunçada, né? Teve muita mudança de fábrica de um país para outro, teve país que ficou fechado mais tempo que outro, então. E para combater isso, os governos colocaram dinheiro na economia. No ano seguinte, a gente teve um começo de crescimento de inflação, e 2022 foi um ano que as inflações no mundo apareceram, né? Surpreenderam até, chegaram a níveis históricos em alguns países. E para combater isso, os governos tiveram que aumentar as taxas de juros que causam um efeito ruim na economia, né? Ele reduz o crédito tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Não é que reduz o crédito, não, o crédito fica mais caro, então menos pessoas conseguem ter acesso ou acessam um valor menor porque ele fica mais caro. E o ano de 2023 foi do começo de recuo das inflações, das taxas de inflação para níveis mais aceitáveis e mais próximos da meta dos países. O que isso tudo significa? Bom, significa que pode ser que 2024 o Messias venha, né? Pode ser que a recessão chegue durante o ano de 2024, a magnitude da crise, né? Que pode ser, que se espera que seja uma crise um pouquinho mais global também, né? Não seja localizada em algum determinado país, tipo os Estados Unidos. A magnitude é que a gente não consegue prever, né? Mas como a gente estava conversando aqui mais cedo, o pêndulo foi muito forte para o lado de expansão da moeda, de injeção de crédito e tudo, e agora ele está voltando para o meio, né? Ele vai parar ali no meio, vai parar de acelerar e ficar ali no meio, ou ele pode ir para o outro extremo, né? De um processo, a gente sair de um processo de inflação alta para um processo de deflação, que é um processo muito pior, como a gente já explicou aqui também, de taxas de juros até muito baixas, de recessão deflacionista, com demissão, com tudo. Então, eu não acho que seria o cenário mais provável, mas a magnitude da recessão é que pode preocupar um pouco. Isso foi um ano bem conturbado nessa parte, porque a gente
começou ali primeiro falando que ia ter recessão. Aí ia ser um hard landing, né? Aquele pouso forçado. Depois, não, soft landing. Depois, não vai ter no landing, né? Sem pouso. Aí volta para reaceleração. E a gente vê que muitas incertezas sobre inflação, sobre a taxa de juros, isso nos Estados Unidos e globalmente falando, né? E a gente Sim. viu, assim, né, de um ano que era para ser totalmente caótico, a gente começa a ver um, um crescimento real do PIB e muito influenciado pelos próprios Estados Unidos, mostrando muita resiliência, né? Então foi um ano bem estranho, né? Até para passar aqui alguns dados aqui, ó, a S&P 500 mesmo, que é o principal índice da Bolsa Americana, teve uma alta de 26,3, fechou o ano, né? E, né, subindo aí 26%, né? Um negócio, para quem estava falando de recessão, né? Subir 26 é muita Pois é. coisa. E o Ibovespa, que era que ficou muito tempo ali esperando que não fosse dar muita coisa, ia ficar por volta de 12, fechou o ano com mais de 22% também. Então, essa classe, né, de ações tem mostrado muita resiliência, principalmente por conta da economia mesmo. A gente vê ali que os dados, né, têm sido muito favoráveis, porque as empresas têm dado lucros, as expectativas, obviamente uma ou outra acaba sempre vindo diferente, mas também veio com números bem positivos de forma geral, analisando o que era esperado. A gente ainda vem ainda de uma série de conflitos geopolíticos. A geopolítica vem perturbando o mundo inteiro, né? A gente pega ali da guerra de Israel com Hamas, a gente pega ali ainda a Rússia e a Ucrânia, que ainda não acabou, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. E a gente viu também, inclusive, que até para essa classe de ativos, para renda variável, a gente estava ali em outubro, a gente tinha um- uma taxa de juros nos Estados Unidos beirando os 5% ali, né? Os juros futuros beirando 5%, e acaba fechando o ano com cerca de 3,8%. Também, assim, caiu bastante. E- E isso tudo faz com que também haja uma migração muito forte para os ativos de risco, que favoreceram essas ações, né? Então a gente vê assim que várias incertezas, várias mudanças. Tudo isso que você falou ali, que a gente já vem de um histórico longo, né, desde o Covid ali, né, a gente está falando de 2020, a gente passou aí basicamente por 3 anos de muito alto e baixo ali, né? E a gente vê que acontece um negócio desse, a gente fica até surpreso, né? A gente sabia que tava barato, né? Só que aí entra essa questão do Messias, né? Quando que ele vai chegar mesmo ou não, né? Então, por enquanto, a gente fica nesse vai e vem, fica um pouco incerto, né? O que deve acontecer. Mas, falando, quer falar especificamente já sobre os Estados Unidos, quer fazer algum outro comentário? Não, não, já quero falar porque eu acho que encaixa bem nisso aí que você falou. Eu já vou falar de Estados Unidos e China porque saiu o mesmo dado para os dois países, tá? Que é o PMI, que é a produção, que é o índice de produção, É o e os índice de dois gerente vieram. de compras, né? Então ele mostra ali um pouco de como que as empresas estão antecipando a economia, ali, né? Isso, é como se fosse um índice de sentimento dos produtores, né? É mais ou menos por aí. E os dois vieram abaixo, né, do esperado. O esperado já era ser baixo, mas eles vieram mais abaixo ainda. O que mostra mais ou menos isso, né? O efeito do aumento da taxa de juros, ele tem um prazo ali, né, para chegar na economia, né? O governo aumenta a taxa de juros, o custo do dinheiro aumenta, e isso vai sendo repassado na cadeia até chegar na ponta, demora algum tempo, tem muitos investimentos, por exemplo, que foram feitos antes, né? E o investimento, o cara vai construir uma fábrica, ou vai aumentar a produção, ou vai contratar mais gente, ele já começou a fazer lá atrás, e isso vem sendo feito e tal, e ele vai acabar agora, por exemplo. Então ele não tem como parar de investir no meio, né? Já começou. Então a gente diz que é só para os novos projetos, né? Só para os novos projetos que a taxa de juros mais alta impacta, e aí começa a redução, então ele demora de 6 meses a um ano ali, mais ou menos. Então, a gente tem visto que a gente tem falado bastante da China, que está com problema de demanda, os Estados Unidos agora está começando a mostrar que tem problema de demanda, aquela poupança, excesso de poupança que tinha nos Estados Unidos durante muito tempo, mas principalmente depois do Covid, por conta dos valores e das ajudas do governo lá, esse excesso de poupança acabou, né? Ele não tem mais, a média normal, né? O excesso já foi gasto com o que quer que seja, muito foi para o mercado financeiro também,
e a questão do setor imobiliário nos dois países, né? Os Estados Unidos também está entrando, as taxas de juros sobem, as pessoas fazem menos hipoteca, e lá a hipoteca é uma fonte de renda importante lá para os Estados Unidos, compra e venda de imóveis, o mercado está bem desaquecido, na China nem se fala, né? Eles estão com uma crise de verdade imobiliária. Então são sinais, já começam alguns sinais aí de que 2024 não, que a elevação da taxa de juro, que o combate à inflação está, né? Os efeitos colaterais estão chegando nas economias, nas maiores pelo menos, né? Sim. E a China, na verdade, já era meio que esperado isso há muito tempo, né? A gente já viu passando algumas quebras de empresas por lá, que só não quebrou de fato ainda porque o, o governo está controlando isso, tá mantendo ainda para manter o emprego, manter a estabilidade econômica, mas realmente os índices indo abaixo, tanto nos Estados Unidos quanto na China, assim como eu falei agora há pouco, né, que são muito relevantes, tem uma influência muito grande no mundo, e está pegando de novo os dois principais países do mundo, vendo as principais economias no mundo, e de novo isso começa a sinalizar algumas coisas que podem conflitar com o que era esperado, né? Então a gente vê aquela retomada já, peraí, não é tão retomada assim. Então Sim. começa a ter, de novo vai ficar naquela incerteza do que vai acontecer. São sinais mistos, né? E Isso é o rapidinho, é só o título daquele nosso episódio, né? Tá tudo bem, mas exatamente. A gente fica com esse ponto ali do mas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E na Argentina ali a gente teve agora dois grandes pontos relevantes, né, para a Argentina, né? Uma que saiu hoje sobre aquele revogaço que a gente falou na semana passada, né? Que aconteceu aí com esse revogaço? então, o Milei apresentou um pacotão de medidas, né? Que dentro dela está lá o revogaço, né? Que é revogar várias leis que dificultavam investimento, produção, e mais um monte de coisa, né? Ele lançou um pacotaço mesmo de 600 medidas, 600 páginas e tal. Só que ele fez através de um mecanismo, né? É mais uma questão política, ele fez através de um mecanismo que é tipo uma MP aqui no Brasil. E algumas questões, o pessoal já, né, os comentaristas já falavam que ele teria problema em passar porque são questões que são da competência do legislativo, né, teriam que ser legisladas e hoje a Justiça Trabalhista suspendeu toda a parte de trabalhismo dentro do pacote, né, que ele queria flexibilizar as leis e tudo, facilitar a contratação e demissão, entre várias outras coisas. E a Justiça suspendeu, dizendo que está suspenso por enquanto, eles vão fazer a avaliação para ver se ele pode fazer por meio dessa MP lá ou se faz por meio tem que ser feito por meio do legislativo, né? É, é, e a declaração de fim de ano do Milei também, já meio que prevendo isso, ele disse que 2024 vai ser um ano muito difícil, talvez o mais difícil da Argentina na história. Ele já vem alertando isso há muito tempo, veio pedir o apoio da população, porque ele vai precisar mesmo, né? Porque está claro que os primeiros meses ou anos do governo vão ser duros para os argentinos, com inflação mais alta, com provavelmente aumento do desemprego, da pobreza, Muito corte porque ele de tem que benefício, né, do governo para a muito corte de população. benefício, então vai ser um ano duro mesmo. E a gente já começou a ver, né? Política é assim, né? Se passasse tudo que o cara quisesse, não era política, né? Era ditadura. Então, eles vão ter que conviver com isso daí também e tentar achar um acordo ali para ver se consegue sair desse buraco. Como a gente vem dizendo, mesmo que ele consiga fazer tudo que tem que ser feito, né, na Argentina e tal, provavelmente até o fim do mandato dele, a Argentina não vai estar de pé ainda, né? Pode estar no meio do processo ou ainda no começo de um processo de estabilização, né? Primeiro de parar de sangrar. E aí para depois começar a melhorar e sair da maca, sair do hospital e poder ir para casa para recuperar. E além aqui dos irmãos lá pegando, a gente falou também um pouco sobre os conflitos, né, geopolíticos, e a gente teve uma escalada da guerra ali que pode trazer também mais complicações, né? A gente viu hoje o preço do petróleo disparando de novo, tanto que foi o Sim. recorde da Petrobras hoje, o valor mais alto da história da Petrobras, muito por conta dessa escalada, né? O que está acontecendo ali no Irã?
Então, a gente vem falando desde o começo da época do conflito do Israel com Hamas, que o maior temor, obviamente, né, depois da questão humanitária, né, que é terrível, essa não tem nem como a gente, né, relativizar, mas a consequência econômica da guerra, a princípio, como ela estava restrita a uma região relativamente pequena, não estaria fazendo efeito, né, na economia ou nos investimentos, ou em tudo. Só que 2 semanas atrás a gente teve a questão do ataque dos Houthis do Iêmen a navios de carga, e eles ainda estão tendo que, não estão passando ali pelo Mar Vermelho, estão dando a volta na África inteira, o que aumenta muito o custo, aumenta o tempo de transporte e tudo mais. Os Estados Unidos até moveu alguns navios ali, o lastro do dólar foi para lá para tentar resolver o problema, mas os navios ainda não estão passando. Isso seria uma escalada, mas em pequeno nível, assim, acho que é fácil de resolver no sentido, não estaria tantas consequências a não ser essa do aumento do custo. O problema é que hoje, né, a gente teve uma notícia triste aí de um ataque terrorista no Irã durante um agrupamento lá para celebrar a morte do general Soleimani, né, que foi morto pelo Trump, né, há não sei quanto tempo, coisa de uns 4 anos, talvez, né, quando o Trump era presidente, e ele era um general ali que organizava a, a região do Oriente Médio ali, ele era muito influente em vários países e tal, o Irã tem muita ligação com outros países árabes ali, e esse pessoal estava celebrando e 2 bombas explodiram, a última notícia que eu li tinha mais de 100 mortos e tal, e Israel estava acusando, né, já estava acusando, Israel não, o Irã, desculpa, o Irã já estava acusando o Israel de ter alguma coisa a ver e tal. Essa é a escalada perigosa, né? A entrada do Irã, ou o aumento da participação do Irã ali via Hezbollah, o Hamas principalmente, é preocupante, assim, né? Isso aí é um aumento de conflito grande, né? Já vira um conflito, deixa de ser um conflito local para ser um conflito regional ali, né? Que já pode envolver outros jogadores aí que preocupa. O Macri mesmo já pediu hoje para o Netanyahu já tomar cuidado ali com a escalada, principalmente ali para o Líbano, né? Então, tudo isso ali gera muita preocupação para a Europa inteira. A Europa já vem passando já por um momento de crise já há muito tempo, já está acentuado desde a época ali do Brexit, a gente já vê que já parece que está congelada a economia ali, vários problemas severos ali entre questão de clima, questão de energia. A gente vê, então, mais se acontecer isso ali também, né, aumentar ali o preço do... Eles já tem um problema energético, e aumentar o preço do petróleo para Sim. eles é ainda mais um propulsor ali para a inflação europeia, né? Então, eles até conseguiram se virar bem de várias formas, mas mais um problema assim já vai trazer um agravamento ainda maior, né? Eles até liberaram agora recentemente o canal de Suez, né, que você estava falando ali, para poder voltar ao transporte marítimo, mas a gente sabe que ainda gera muita preocupação. Ainda Sim. só o fato da possibilidade de ter problema já aumenta o custo do seguro dos navios. Então, Pois assim, é. já tem efeito já negativo de qualquer forma, mesmo resolvendo o problema. Então, problemas muito graves ali para a região. Mas, falando um pouquinho de Brasil aqui, né? Como é que tá a meta do déficit zero para o ano que vem aí? Vamos atingir ou não vamos? Bom, a lei de diretrizes orçamentárias, né, que é a lei que o governo tem que seguir no ano que vem, né, foi aprovada esse ano para o ano que vem, ela veio com o zero déficit, né? Esse ano está impossível. A gente teve no mês de novembro um déficit de 39 bilhões, é o maior déficit mensal na história desde 97, que é quando começaram a medir, né, esse tipo de déficit mensal do Plano Real, ele veio bem acima da expectativa, e a previsão de déficit é de 125 bilhões no ano, depois que saiu os números de dezembro, né? Novembro teve uma excepcionalidade em relação ao ICMS, que teve um pagamento para compensar os governos e tal, mas mesmo assim foi um aumento de gastos. Até novembro, o aumento de gastos foi de 20%, e o aumento de receita foi só de 4%, né? É um descolamento muito grande para ser ignorado, assim, né? E preocupa, né? Preocupa porque ano que vem, teoricamente, a gente tem que perseguir esse déficit zero,
o Haddad já tinha dado uma entrevista, né, dizendo que eles iam atrás do gasto tributário, né, de redução do gasto tributário, que é combater as formas que o governo abre mão de arrecadação por X motivos, e são muitas aqui no Brasil, né? O governo abre mão de muita receita tributária em nome de favorecer um setor, de favorecer um produto nacional, enfim, tem diversas formas disso ser feito. E muitas pessoas têm isenção, pessoas, né, empresas e grupos têm isenções, e ele ia combater isso no próximo ano. O déficit vai fechando em 125, que é mais ou menos o esperado, é acima do que o Haddad disse que ia fazer, que era 100 bilhões, mas abaixo do que era meio consenso, que era quase 200, se eu não me engano. A gente ficou ali no meio termo, né? É o primeiro, é 1,7 do PIB também, não é uma coisa, é alto, mas não é fora de controle. Ainda dá para a gente rever isso, mas a gente acha importante também olhar para um lado, e a gente sabe que tem gasto no Brasil que dá para cortar, né? E a taxa de juros caindo, né? A taxa Selic caindo, essa dívida vai ficando mais barata de ser paga, né? Tudo que a gente tem que pegar vai ficando um pouquinho mais barato, isso também ajuda. Inflação mais baixa também ajuda, então tem alguns sinais aí um pouco preocupantes, né, para o Brasil, para o próximo mês, mas vamos ver, assim, o Brasil não está mal, né? A gente vê, tá tudo, a Bolsa está indo muito bem, a gente ainda teve resultados bons ao longo do ano, o desemprego continua num nível, para o nível brasileiro está ok, né, 7,5%. O dólar foi controlado, a gente tem bastante reservas internacionais, então um ataque especulativo é muito difícil de ser feito contra o Brasil ou contra a moeda, nem teria sentido. E a gente tem também a nossa dívida, a maior, grande parte dela, quase tudo, é em reais, né? Os nossos amiguinhos aqui do lado da América Latina têm um problema grande, que a maior parte como já foi aqui, né? A maior parte é em dólar, então o câmbio influencia muito nesse pagamento. Então, a gente vinha falando bastante de fluxo estrangeiro para a Bolsa. Ele fechou o ano em alta, ele puxou os ativos para cima, foi muito bom. Porém, por outro lado, né, é um ativo muito volátil, né, é um fluxo muito volátil. Ele entra na bolsa, quando ele acha que está bom, ele vai embora. Isso aconteceu durante o ano, a gente falou aqui, e depois que voltou a subir. Então, ele é um ativo que entra, é um fluxo que entra e sai muito rápido. Tem outro fluxo internacional que é mais importante para a gente, que é o investimento externo direto, que é o investimento de estrangeiros no Brasil, mas é investimento mesmo, na economia real, né? Construção, é produção, é criação de emprego, é isso. Esse valor, ele é muito importante. E ele ficou negativo no ano, né? Ele teve uma queda de 25%, não ficou negativo, ele teve uma queda de 25% durante o ano, e é como se tirassem dinheiro de investimento aqui. Esse dado também preocupa, né? A gente não tem grau de investimento, né? Então, isso a gente já falou várias vezes também, isso impede vários players e fundos grandes de investirem no Brasil. A gente precisa, ia ser excepcional se a gente conseguisse reaver esse grau de investimento. A gente teve uma leve subida de indicação de nota de rate, né? A gente tem que chegar ali na nota de grau de investimento pelas empresas de rating. E seria excepcional se a gente conseguisse, mas para isso a gente não pode ter um fiscal ruim, né? Que é um dos principais indicadores aqui, tem outras coisas também que influenciam, mas o principal é o controle fiscal por um tempo razoável, né? Digamos assim. Enquanto não tiver reformas reais, né, substanciais, aqui no Brasil isso não deve acontecer, né? Mas a gente está vendo assim, que só essa melhora já pelo menos sinaliza de que estamos no caminho. E quando a gente fala, você está falando da comparação ali com os países da América Latina, é sempre importante lembrar que o Brasil ele está muito melhor que o mundo porque a gente compara de forma relativa, né? Sim, Toda análise que a gente faz ela é relativa. Ou seja, é uma comparação em relação a alguém. Então, quando a gente olha, geralmente a gente compara em alguns blocos. Os principais que a gente compara são a própria América Latina de forma geral e os países emergentes, né? Então, aí a gente inclui ali China, Índia, África do Sul, México, enfim, são países que, quando a gente olha para todos esses países, que são vários, apesar de que são países muito grandes, alguns maiores que o Brasil, representar economias muito maiores, a gente sabe também que eles estão passando por uma situação um pouco mais crítica.
Então, dado que a gente não está tão bem, mas está melhor que eles, já ajuda nesse fluxo estrangeiro que o César havia falado de que eles têm que investir em alguns países, têm mandatos de investimento para países emergentes. E quando a gente olha para os nossos concorrentes ali que estão buscando receber esse investimento, a gente está muito melhor. Obviamente que isso não quer dizer que significa que a gente vai ter um crescimento muito maior que eles, que vai receber todo esse dinheiro, né? Porque normalmente ele é sempre dividido, é onde tem uma. O que a gente busca, na verdade, uma direção um pouco maior que os demais. Só que ainda assim, a gente olha hoje que a China está se tornando um país muito barato, porque saiu também muito investimento de lá. Então, da mesma forma que esse fluxo entrou para a gente no começo do ano e acabou saindo até mais ou menos junho, né? Depois ele de julho até outubro ele foi saindo e depois ele volta de novo com tudo no final do ano, pode acontecer novamente. Então, por isso a gente sempre fala aqui que a alocação ela é sempre importante a gente fazer ela de forma diversificada, olhar ali que a gente entende que algumas classes vão performar um pouco melhor, a gente tenta entender ali qual que é o melhor direcionamento para a gente intensificar um pouco mais a alocação, mas a gente não pode nunca colocar 100% dos nossos investimentos em apenas uma classe. A gente vai diversificar um pouco ali entre as diversas classes de renda fixa, das de renda variável, achar alternativas e pulverizar ali para que quando acontecer algum outro problema que a gente já viu acontecer em alguns momentos, isso não prejudique nossa carteira de investimentos, certo, César? Certo, exatamente. E o que a gente tem visto é justamente isso, né? Foi um ano, a gente falou bastante isso, foi um ano incerto e as classes que mais subiram, né, que a gente aqui acompanha, foram ações americanas, né, que você falou que subiu mais de 20%, e depois ações brasileiras, né? Por isso, assim, mesmo quem tem o perfil conservador, tem um percentual da carteira, mesmo sendo conservador, que pode ser exposto à renda variável, justamente para que, quando aconteça essas subidas assim, né, a gente consiga surfar, nem que seja um pouquinho, essa subida aí. Pode ser feito via fundos de investimento, pode ser comprar ação diretamente, tem várias formas de ser feito, aí vai depender muito do perfil de cada cliente. Isso aí. E para a gente fechar aqui nossa resenha, nossa curiosidade aqui, um momento cultural, qual que é a melhor bolsa do mundo para investir, César? Então, muita gente pergunta isso e a resposta é surpreendente, né? O pessoal aí que faz estudos sobre o mercado pegou os últimos 100 anos da bolsa de vários países, né, principalmente das 19 maiores economias do mundo, e descobriu que a melhor bolsa para se investir no mundo é a bolsa da Austrália. A bolsa da Austrália deu um retorno de 7,5% real ao ano, né, descontada a inflação australiana, pega todo o crescimento, divide pelo número de anos, deu 7,5% real ao ano. E, mais importante, com a segunda menor volatilidade dentre esses 19 países. Ela teve uma volatilidade de 18%. Só para a gente poder comparar, a Bolsa dos Estados Unidos, nesse mesmo período, né, dentro desse estudo, teve uma rentabilidade de 6,2% real, né, tirando a inflação, e uma volatilidade de 20%. Né? Não é ruim, mas a Bolsa Australiana ganhou. E a bolsa australiana tem uma característica assim, importante para a gente, que é das maiores empresas que são negociadas lá, a maioria é empresa de commodities ou bancos, né? Então é uma bolsa muito parecida com a nossa, nesse sentido. Eles têm uma ou duas farmacêuticas ali no meio, mas a maioria é commodity e bancos, né? E a outra coisa que é interessante desse estudo é ver que a bolsa no longo prazo dá um ótimo retorno, né? A gente pode ter períodos que nem o do Covid, que caiu bastante, demorou para voltar. A bolsa brasileira demorou quase 3 anos para voltar no 130 que tinha chegado e tal. Mas no longo prazo, o retorno real da bolsa costuma ser muito bom. Para o risco assumido, né? Isso que é importante, para o risco assumido. Claro, um ponto que a gente sempre fala aqui também é de ter sempre uma reserva de emergência para quando você precisar na sua vida ali, perder um emprego, quebrou o carro, enfim, tem alguma ocasionalidade ali que pode fazer um momento ruim, mas a gente sempre fala de ter também uma reserva de oportunidade. Sim. Então, para quem estava, por exemplo, posicionado, eu vou colocar aqui números redondos só para facilitar, mas imagina quem tivesse 50% em renda fixa e 50% em renda variável,
viu que no momento de Covid a bolsa ali caiu praticamente metade. Mesmo que você não tenha acertado ali o fundo, que é muito difícil, mas depois ali de grandes quedas ali, que teve de 20, 30% muito rápido, para quem direcionou esses recursos que estavam em renda fixa para a renda variável, acabou ganhando muito dinheiro nesse período. E assim, depois que ele subiu e já voltou ali para um patamar já esperado, era só ter realizado de novo e equilibrado de novo, mesmo que E não pegasse reequilibrar. toda aquela subida de novo. Que mesmo se você perdesse aquela subida toda, mas se você pegasse pelo menos para o patamar que estava anteriormente, só aquilo ali já teria feito um grande resultado para a sua carteira. Mas também as pessoas acabam ficando sempre com muito receio, muito medo, acho que bolsa é loteria, ou não está preparado, falta liquidez ali, falta ativos de renda fixa e liquidez para poder fazer esse tipo de aporte, acaba perdendo um pouco de oportunidade. Mas É. para isso nós estamos aqui. Maralto tem esse foco de trazer esse aconselhamento, essa assessoria de investimento para você, esse planejamento. Então, não deixe de E consultar aqui os nossos assessores. sabe qual que é o ativo mais importante que o investidor tem que ter na carteira? Paciência, cara. Paciência faz toda a diferença. Isso é verdade. É o que mais falta, eu acho. Com Tá todo mundo certeza. vendido em paciência. É. Boa. Então, pessoal, tenha paciência. Quem viu ali resultados que não foram tão favoráveis, o jogo está sempre ali no longo prazo, não da noite para o dia. E para os vencedores aí também, que estão aqui nos assistindo certamente, vencedores da Mega Sena, também pode falar aqui com a gente, para a gente poder ajudar você a fazer a sua locação. E se você não ganhou, não foi dessa vez, também chama a gente aqui para que a gente possa te ajudar a chegar naquele mesmo resultado ali. Obviamente com um pouco mais de tempo aí, mas vamos trabalhar nisso. César, mais uma vez, obrigado pela parceria. Começamos bem, mais um novo ano e que tenhamos muito mais resenhas aí esse ano para poder trazer conteúdo de qualidade para os nossos seguidores, para os nossos clientes. Valeu, professor. Grande abraço a todos. Feliz 2024.